Graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês, amém? Glória a Deus. Depois de uma canção dessa, depois da explanação do pastor, uma pregação praticamente ficou pronta, né? Mas Deus tem algo a mais para nós essa noite. Você está recebendo um esboço aí da pregação? Abra sua Bíblia então no capítulo de Mateus 3 a 17. Amém? Diz assim a palavra de Jesus com o tema o batismo de Jesus. Por esse tempo Jesus foi a Galileia, da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é quem preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou, e depois de batizado, Jesus saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz do céu, dizia: este é o meu Filho amado, a quem eu me agrado. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus, te damos graça, Pai, por esse momento, Senhor, que estamos reunidos para buscar mais da Tua Palavra e aprender com ela, Senhor. Pai amado, eu te peço, Senhor, venha abrir os corações, os ouvidos e todo o entendimento dos meus irmãos, Pai, para que eles entendam a ministração dessa noite, e que essa ministração, Pai, venha fazer diferença na vida deles, Pai. E desde já, Senhor, eu te agradeço pela Tua presença, pelo Espírito Santo conosco essa noite. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Glória a Deus. Amados, às vezes a gente não entende o significado dos textos dentro da Bíblia, e não demos ênfase para aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar. E tantas vezes estudando, a palavra ela vem sendo renovada dentro do meu coração, que eu vejo que por mais que eu saiba, eu nunca vou saber tudo, porque a palavra ela se renova todos os dias em nossa vida, e todos os dias nós temos que estudar e buscar cada vez mais se aproximar daquilo que o Senhor Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Jesus, dessa forma em que o texto de Mateus está nos falando, eu fico imaginando quando Jesus Cristo ele vem se aproximando em direção ao Rio Jordão, quando ele sai da Galileia, e João de repente ele olha e vê Jesus Cristo se aproximando. Eu creio que João deve ter tremido ali, seu coração deve ter ficado, extasiado de ver que se aproximava aquele que ele havia anunciado para o povo que viria. E Jesus fala que ele vem para ser batizado por João. Naquela época de João Batista batizava nas águas para que o povo se arrependesse dos seus pecados e se purificasse para conhecer aquele que viria, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo ele vem, ele dá o próprio exemplo de homem, de humildade, sabendo que havia um propósito de Deus, que ele precisava cumprir esse propósito. Não tinha nada em Jesus que ele precisasse se arrepender, não tinha nada em Jesus que pudesse trazer nenhuma condenação, nada sobre ele, mas era necessário para que se cumprisse toda a justiça. Ele foi o próprio exemplo
E João Batista, ele tenta argumentar com Jesus Cristo: pô, mestre, eu aqui necessito ser batizado, não o Senhor. Eu fico imaginando João Batista tentando argumentar com Jesus, porque ele reconhecia a autoridade de Jesus, ele sabia quem era que ele estava apresentando, a quem ele antecedia. O qual o propósito de João Batista era anunciar a vinda de Jesus, e Jesus estava ali na frente dele, pronto para ser batizado por ele. Eu imagino se fosse nós no lugar de João Batista, como o nosso coração estaria vendo o nosso mestre, Filho de Deus, vindo na nossa direção para ser batizado. Talvez a nossa reação fosse igual a João Batista. Eu tremeria na base, como se diz hoje. E saindo um pouco fora do texto, ontem lá na Assembleia, lá no Centro de Cultura, eu me senti nervoso para falar da Bíblia. Eu me senti apavorado para falar da Bíblia, não porque eu não tinha nada para falar, é que eu vi tantas pessoas falando tão bonito, com coisas bem elaboradas, bem escritas, e eu não tinha nada escrito, mas eu tinha algo muito importante. Eu tinha o Espírito Santo junto comigo naquela noite. A minha inspiração não vem só da leitura, a minha inspiração ela não vem só de buscar conhecimento, mas ela vem do próprio Espírito de Deus, que nos capacita no momento certo. Então eu desci lá, mesmo tremendo na base, mesmo nervoso, ainda dizia para o irmão Loivo que estava comigo lá: eu estou nervoso, olha como os caras estão falando bonito, olha só tanta coisa que eles estão falando ali, que agora eu tremi na base, eu não escrevi nada, não, sabe? Mas quando eu subi lá, que eu cumprimentei então a todos lá, sobre mim veio uma paz tão grande, e o que eu falei fluiu naturalmente, porque eu amo Jesus Cristo, eu amo todo o conteúdo que está aqui dentro da Bíblia, tanto no seu contexto histórico, quanto em toda a revelação da palavra em nossas vidas, porque aqui está registrado a caminhada de Jesus Cristo, passo a passo. E é isso que o propósito da igreja vem sendo anunciado, passo a passo, o caminho de Jesus, para que você entenda o que isso aqui representa na tua vida verdadeiramente, e para que você olhe e saiba que Ele foi o exemplo de humildade. Ele se colocou na frente de tudo, para que nós não precisássemos passar pela cruz. Quando Jesus Cristo ele desce então as águas, a palavra de Deus diz que o céu se abre quando ele sai das águas, e desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba, e você vai entender por que a pomba. Eis que saiu uma voz e disse: esse é o meu filho, a quem eu me alegro, a quem eu tenho prazer de apresentar a todos. Quando Jesus ele fala isso, ele está dizendo, quando Deus fala sobre Jesus, ele está apresentando algo que, sabe, aquele homem, aquele filho que ele ama, ele sabia que ele ia cumprir o seu propósito. E será que nós hoje ouviríamos a voz de Deus falando dessa mesma forma com cada um de nós? Jesus ele foi o exemplo, e nós temos sido o exemplo da palavra de Deus verdadeiramente. A sua vida tem sido exemplo do que você está aprendendo na Bíblia. Eu posso falar por mim, amados, eu não posso falar por vocês, mas eu falo por mim. Eu muitas vezes, como alguns irmãos disseram, eu me sinto envergonhado quando eu olho para o sacrifício de Jesus, e eu vejo o pecado em mim, ele queima. Eu sei que eu não estou levando em consideração o que ele pagou na cruz por mim. E muitas pessoas dentro da igreja que vêm buscar a palavra de Deus têm perdido muito tempo, amado, de estudar a palavra, de participar dos programas dessa igreja para aprender cada vez mais, para que a sua vida seja exemplo aonde você for.
Muitas pessoas são confrontadas com a palavra, elas têm virado as costas. É mais fácil se esconder do que ser confrontado. Por isso que muitas vezes dentro da igreja existe muita, como chamam, picuinhas. Irmão, às vezes falando de irmãos, irmão criticando irmão, irmão se afastando de irmão por causa disso, outro se afasta por causa daquilo. Porque é como eu disse hoje na assembleia, quando eu não tomo parte da palavra de Deus, então eu não estou entendendo o que a Bíblia está me ensinando, então eu não estou aprendendo com a palavra de Deus, o exemplo de Jesus Cristo. A palavra contida na Bíblia, ela tem que nos confrontar sim, ela tem que arder em nossos corpos, nós temos que sentir o poder da palavra e ela fazer efeito na nossa vida. Se ela não fizer o efeito na nossa vida, então o que nós estamos aprendendo? Quando a nossa vida vai mudar? Quando nós vamos realmente caminhar com Cristo? Quanto mais eu vou precisar me aproximar de Deus para aprender que a minha vida tem que ser transformada pela palavra. Eu tenho que deixar a velha criatura lá nas águas, quando eu fui batizado. Só que muitos descem as águas e voltam com o mesmo pecado, porque não se converteram, não aprenderam a palavra, não se colocam na presença de Deus, olham muitas vezes para o seu próprio ego, para a sua própria capacidade. Eu digo isso, amados, não confrontando a igreja, mas confrontando a mim mesmo, porque tantas vezes eu fiz isso. Para mim aprender o que Deus quer para a minha vida não foi fácil, eu andei por caminhos tortos, eu andei por caminhos errados, mesmo conhecendo a palavra, eu andei por lugares que eu não queria ter andado, até entender que o propósito da cruz não pode ser negado por nós. Não podemos deixar o evangelho genuíno de Jesus Cristo morrer através das nossas atitudes mal interpretadas dentro da Bíblia, pela nossa falta de compromisso com as coisas de Deus, falta de compromisso com a nossa própria família tantas vezes, porque isso aqui, essa palavra, a Bíblia, é para ensinar você a se comportar dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, entre seus amigos, que você seja exemplo, para que as pessoas sintam prazer em buscar a Jesus, porque vê em você a mudança de vida, a mudança de atitude. Se não for assim, amado, o que nós estamos buscando de verdade? Só um momento para dizer que estamos na igreja? Se não for para aprender verdadeiramente. Eu não vou entrar em outros textos, porque até a palavra poderia, me permitir entrar em outros textos, mas nós vamos aprender passo a passo. Mas nós vamos ver durante as próximas pregações a trajetória de Jesus, o preço que ele pagou. No momento que ele é batizado, que a pomba desce em forma do Espírito Santo, dali Jesus vai para o deserto, e nós vamos entender depois, não vamos entrar nessa parte. Ele pagou de novo mais um preço por nós. Mais uma vez ele se firma no propósito. E amados, você pode até não gostar do que eu vou dizer, mas nós não temos firmado no propósito de Jesus. Nós não estamos firmes na palavra ainda. Há muita coisa dentro de nós que tem que ser mudada, não só mais no batismo, mas no sacrifício de Jesus. Os que disseram que sentem vergonha, disseram bem, porque muitas vezes eu me sinto envergonhado quando eu vejo que o meu Senhor pagou um preço imerecido pelos meus pecados, e eu não tenho valorizado o que Ele tem feito. O mundo está perdido, o mundo está descendo a ladeira abaixo, pelas suas crenças, pelas buscas em lugares errados, por atitudes. A nossa juventude está perecendo, e muitos estão morrendo sem conhecer a Jesus. Aonde a igreja está falhando? Aonde nós como pessoas estamos falhando em anunciar o Evangelho? Mas em Cristo e no que Ele pagou ainda há esperança, mas ainda há tempo de nós fazermos a diferença.
Por isso eu aproveito a palavra e faço um convite a todos vocês, que o ano que vem participe de todos os programas da igreja. Busquem verdadeiramente aprender sobre a palavra. E se permita a sua vida ser transformada, ser mudada. Que essa igreja possa encher, crescer. Mais pessoas, elas vão vir, porque vocês vão ser exemplo da palavra de Deus. Porque eu sei que vocês já ouviram que pastor, ele gera pastor, mas ovelha gera ovelha. Então o crescimento dessa igreja está no seu propósito, tem que estar no seu coração, tem que estar no seu aprendizado, para que outras pessoas venham participar conosco, venham conhecer esse evangelho que está sendo pregado nesta igreja. E todos nós, pastores, precisamos de vocês. E também nos colocamos à disposição de vocês para tudo. É um prazer para nós quando a gente pode servir um irmão. Mas para isso, vocês, a igreja, tem que se posicionar dentro da palavra e buscar o que é certo, o que vai mudar a sua vida, o que vai fazer a diferença. Amém? E vendo para isso aqui, eu me lembro de uma história de um pastor. Ele estava numa igreja ministrando a palavra. Aí ele começa a contar uma história, dizendo que certa vez havia um homem que estava com seu barco preparado, e esse homem estava saindo para pescar, ele e seu filho. De repente, um amigo do filho vem correndo e pergunta se pode ir junto. Então o menino pergunta: pai, podemos levar o meu amigo junto para a pescaria? Aquele homem, não querendo contrariar o filho, disse: pode, vamos junto. E os três foram para alto mar pescar. E de repente deu uma tempestade, a coisa ficou feia, e as duas crianças caíram na água. E o pai só podia salvar um deles. Quem o pai salvou e quem aquele pai deixou morrer? A igreja toda que estava ouvindo aquela história ficaram curiosa a saber o final da história. Então aquele homem disse, naquele momento, aquele pai escolheu salvar um amigo de seu filho e viu seu filho morrer para que o amigo tivesse uma segunda oportunidade. A igreja toda ficou naquele murmurinho todo, se falando como que um pai vai deixar um filho morrer para salvar um amigo. Se fosse eu, salvava o meu filho primeiro. Então aquele pastor conclui dizendo: aquele homem que está entrando na porta era o pai. E esse pastor que prega para vocês foi o amigo do filho que ele salvou. O que nós vamos aprender com essa história, amados? Que Deus fez a mesma coisa, entregou o seu filho para a morte, para que nós tivéssemos uma chance, tivesse a segunda chance de fazer diferente. Aquele pastor fez, ele aprendeu com o evangelho, ele foi buscar, se formou pastor e contava aquela história com alegria, porque ele teve uma nova chance. Deus fez a mesma coisa, entregou o seu filho amado, o seu único filho, para morrer por cada um de nós. Ele se fez carne, ele passou por tantas coisas. E nós, o que estamos fazendo para valorizar o que Jesus passou? Reflita nisso, amados. Leia esse texto novamente e reflita. Durante essa semana, leia novamente o texto e reflita sobre o amor de Deus para com todos nós. Reflita sobre o batismo, o que ele representa realmente na sua vida, o que ele representou realmente na sua vida. Volte lá, antes de você se batizar, quem você era. Reflita, por onde você andava, quem você era, e olha se depois do batismo a sua vida mudou, ou se ela permaneceu a mesma.
João batizou com água, mas Jesus batiza com fogo. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele traz algo diferente para a sua vida. O batismo de Jesus é uma promessa de salvação para as nossas vidas. Não permita que isso fique em branco na sua vida. Reflita sobre isso. E deixe o Espírito Santo de Deus mudar a sua vida verdadeiramente. No verso do nosso papelzinho que você recebeu, do nosso esboço, diz assim: o que eu aprendi sobre o batismo de Jesus? Reflita, o que você aprendeu esta noite sobre o batismo? Sobre o exemplo de humildade, de amor e compromisso com a obra do Pai. Existe um só tipo de batismo, que é o batismo por imersão para a remissão dos pecados. Em alguns casos, há por aspersão, quando a pessoa não pode descer as águas, então a gente batiza por aspersão. Mas o batismo, depois da morte de Jesus e da ressurreição, ele simboliza na nossa vida a morte do pecado, do velho mundo, do velho homem, e renasce das águas um novo homem, uma nova criatura, um cristão. Mas só na cruz os nossos pecados realmente foram mortos. Só na cruz que vem a salvação. Pense nisso. O preço que Jesus pagou pelos seus pecados, pelos meus pecados. Jesus, ele deixa um grande exemplo de humildade, cumprimento da justiça, e Deus, ao ser batizado por João Batista, da justiça de Deus ao ser batizado por João Batista, e quando nós batizamos, temos que realmente deixar embaixo da água todos os pecados, assim vamos nascer uma nova criatura. Conseguimos entender o verdadeiro significado do batismo e o que ele gerou na nossa vida? O que o batismo tem gerado na nossa vida quando nascemos de novo? Após o seu batismo, você tem se sentido mais próximo de Deus? Sim ou não? Devemos estar sempre focados no propósito de Jesus em nossas vidas. Não ignore o sacrifício da cruz. Ele nos deu muitos exemplos de amor. E sejamos nós, seus discípulos, também nos tornando exemplo da palavra e caráter de Jesus. Leia o texto, procure entender. E vocês sabem por quê que a pomba é simbolizada pelo Espírito Santo? Que o Espírito Santo é simbolizado, melhor dizendo, pela pomba? Curiosamente, a pomba é a única ave que não tem o fel, que é aquela bolsinha que fica entre o fígado, que amarga quando está se preparando uma ave para comer, e aquele fel se rompe ainda, amarga a carne. A pomba é a única ave que não possui este fel, então ela não possui amargor, por isso ela simboliza o Espírito Santo. Amém? Deixo isso como uma curiosidade para você saber um pouquinho mais. Amém? Vamos fazer uma oração. Levante-se em pé, coloque-se em pé, dá uma esticada nas pernas, relaxa um pouco. Feche seus olhos e reflita na mensagem. Reflita no significado do que a palavra de Deus tem feito na sua vida, e o que ela pode te transformar. Senhor Deus e meu Pai, Pai, somos gratos, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, Senhor, pelo exemplo que Ele deu a todos nós, Pai, por toda a sua trajetória, Senhor, por tudo que Ele representa em nossa vida, Pai. E também somos gratos pelo Teu imenso amor, Pai, que traz o Seu único Filho, Pai, para morrer por nós, Senhor.
que não deixemos passar isso apenas como uma história, Senhor, que possamos trazê-la viva dentro do nosso coração, Pai. Podemos viver esse momento, Senhor, que Jesus nos oportuniza, Pai, que possamos viver o crescimento, o aprendizado, Pai, que possamos ser discípulos de Jesus, Senhor, que possamos, Pai, fazer da nossa vida um grande exemplo do Evangelho, Senhor, que outras pessoas possam ver em nós, Senhor, a diferença, e elas sintam prazer em estar conosco, Pai, aprendendo, Senhor, da mesma palavra, compartilhando, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossa vida, Pai. Em tudo isso nós te agradecemos, Pai. Sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, Pai, que a Tua palavra é viva, Senhor, e verdadeira em nossas vidas, Pai. Somos gratos, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, nessa noite, Pai. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.